Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai dar prosseguimento aqui à nossa série de vídeos de geometria analítica e a aula de hoje vai abordar o estudo da reta, certo? Então nessa aula de hoje a gente vai ver a reta e seus aspectos, certo? Então, primeiramente, só relembrando aqui os conceitos básicos de plano cartesiano. Então, a gente vai colocar aqui o nosso plano cartesiano, o famoso plano, né? E a gente percebe o seguinte, ele é dividido em 4 pedaços, 4 blocos. Cada bloco desse a gente chama de quadrante. Então a gente vai ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e por fim o quarto quadrante. Esse ponto que fica no centro aí a gente chama de origem, né? Ele é dividido em 0 para x, 0 para y. E a gente vai ter x e y, né? Que são as nossas retas, certo? Então só relembrando aí um conceito simples, né, de plano cartesiano, tá? A gente está vendo isso desde a aula 1. Bom, só para dar uma exemplificada aqui e entender o que significa coordenadas no plano. Então eu coloquei aqui um exemplo, o ponto P aqui, ó. Então você percebe que o ponto P, você tem 3 aqui para x, 4 para y, né? Então o ponto P é formado por 3 e 4. Então, entendendo isso, né, o que significa isso aqui, né? Então esse 3 aqui a gente chama de abscissa, ou seja, a abscissa é a mesma coisa que o nosso x. O 4 é a ordenada, ou seja, a ordenada significa a mesma coisa de y. Juntando os dois, a gente tem então que o 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Por fim, todo ponto no plano ele vai ser sempre representado nessa ordem aqui, né? Então, toda coordenada no plano é dividida aqui x e y. Isso também, pessoal, é só uma lembrança, né? Porque a gente já está vendo isso aí desde a aula 1, tá? Bom, então essa é a ideia da aula de hoje, a equação da reta. Então, primeiramente, vamos entender, né, o que significa uma equação e uma reta. Então, toda reta do plano cartesiano, xy, ela vai estar associada a uma equação de primeiro grau, ax mais y mais c igual a zero, onde a, b e c são reais, e sendo o a diferente de zero, certo? O b também diferente de zero, ou seja, toda reta ela vai ter uma equação associada a ela. Ou seja, toda reta é representada por uma equação. E essa equação ela é bem simples, é uma equação de primeiro grau. O A pode ser 0, certo? O B pode ser 0. Agora, os dois ao mesmo tempo não pode acontecer. Por isso que eu coloquei aqui o ou, certo? O A é diferente de 0 ou o B é diferente de 0, certo? Então, por exemplo, a gente tem o seguinte aqui. A equação da reta ela pode ser escrita de infinitas formas e todas são equivalentes. Então, eu posso representar uma mesma reta com várias equações, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter isso aqui, ó. 2x menos y menos 3. É uma equação de uma reta? É sim. O A é 2, o B é menos 1 e o C é menos 3, certo? Bom, pessoal, continuando aqui. A gente tem isso aqui, ó. Também outra equação, e essa equação também é equivalente. Por quê? O A é 6, o B é menos 3 e o C é menos 9. Então, você percebe o seguinte, ó, que as duas equações elas são iguais, elas representam a mesma reta. Só que a primeira aqui, ó, ela é o triplo, né, da segunda. Ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, essas duas equações elas representam uma reta só, tá? Então, como eu coloquei aqui, a mesma equação pode ser escrita de várias formas. E todas elas querem dizer a mesma coisa. Então, assim por diante. Dando prosseguimento aqui, vou pegar aqui um exemplo, certo? Então, aqui nesse exemplo a gente tem o seguinte. A figura mostra a reta R, ela está contida no plano cartesiano, né? XY, certo? E ela é determinada por dois pontos. O ponto A, no caso é 2 e 1, ou seja, o x é 2, o y é 1. O ponto B, 3 e 3, então o x é 3, o y é 3 também. O que é que ele quer? Ele quer a equação que representa essa reta. Então, como é que a gente obtém uma equação a partir do lance gráfico, né? Simples, a gente pode aplicar o conceito de alinhamento. Lembra de alinhamento? A gente viu isso na aula passada, né? Ou seja, a gente coloca os pontos no plano, numa matriz, e calcula o nosso determinante. Só que é o seguinte, na questão aí, ele só deu quantos pontos? Ele só deu 2, certo? Falta o terceiro ponto. Quem vai ser o terceiro ponto? No caso, o terceiro ponto nosso vai ser sempre formado por x e y.
Então é regra. O terceiro ponto vai ser sempre xy aqui. Eu posso começar por ele ou então eu posso colocar ele no final. Tanto faz, certo? Então eu posso colocar aquele aqui no início. Então começando xy, o ponto A 2 e 1, o ponto B 3 e 3. Lembrando que a última coluna é sempre igual a 1, certo? E aí a gente faz o que com isso? A gente faz o nosso determinante igual a 0, né? Seguinte, pessoal, vou colocar aqui apenas o resultado final. Caso alguém tenha dúvida de como a gente chegou aqui, não se preocupem que eu vou colocar um vídeo depois, um vídeo extra, certo? Assim como eu fiz também na aula passada, tá? Então aqui, desenvolvendo a matriz, a gente vai ter x, 3y, 6, menos 3, menos 3x e menos 2y. O que a gente faz com isso aqui? A gente vai organizar. Então, a primeira coisa, os que têm x, né? Quem são os caras que têm x? X menos 3x. Então, a gente vai ter aqui menos 2x, né? O que tem y, 3y menos 2y, vai dar y. E os que não tem nada, que é 6 e menos 3, que vai nos dar 3. Certo, pessoal? Então, essa equação aqui, do menos 2x mais y mais 3, é a equação que representa essa reta aqui, tá? Então, mais uma vez, se ele deu 2 pontos e quer a equação, a gente não tem muito o que fazer. A gente coloca ele na nossa matriz e calcula o determinante. Lembrando que ele só vai dar 2 pontos. O terceiro ponto vai ser sempre formado por x e por y, certo? Fim de papo. Continuando aqui. Um exemplo aqui, aumentar o nível, né? Aumentar o nível entre aspas. A gente diz o seguinte: analisar se o ponto M, 2 menos 1, o ponto N também, 3 e 5, eles são pontos da reta. A equação geral que ele deu aqui é 5x, y menos 9. Então, traduzindo, ele deu 2 pontos, ele quer saber se os 2 pontos fazem parte da reta. Então, como é que eu vou saber se um ponto faz parte da reta? Moleza. Para que cada ponto pertença à reta, suas coordenadas devem satisfazer a equação. Ou seja, eu vou pegar o ponto que ele deu e substituir na equação. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Então, o primeiro ponto é o ponto M, né? O ponto M é 2 menos 1, ou seja, o x é 2, o y é menos 1. Colocando isso na reta, eu vou ter isso. Lembrando que a reta era essa, né? 5x, y menos 9. No lugar do x eu coloquei 2. No lugar do y eu coloquei menos 1. Então vai ficar 5 vezes 2 aqui vai dar 10. Mais com menos, né? É menos 1 e menos 9 aqui no final. Continuando aqui o cálculo, eu vou encontrar uma coisa óbvia, né? Uma obviedade, 0 igual a 0. 10 menos 1 é 9. 9 menos 9 vai dar 0, certo? E fechou aqui a conta para o M. Vamos fazer agora a mesma coisa com o N. O que a gente vai encontrar? Então o N é 3 e 5, né? O x é 3, o y é 5. Substituindo aqui na equação, 5 vezes 3 mais 5 menos 9 igual a 0, né? Bom, continuando aqui, eu vou ter 5 vezes 3 é 15, mais 5 menos 9, né? Terminando aqui o cálculo, então a gente vai encontrar um absurdo, né? Porque 11 não pode ser 0. 11 é diferente de 0. Então, lembrando, com M, a gente substituiu, né? Aonde foi x eu botei 2, aonde foi y eu botei menos 1, a gente fez a continha básica e a gente achou que 0 é igual a 0. Ok. Fizemos a mesma coisa com N. O x é 3, o y é 5, a gente fez a nossa continha básica, só que no final a gente não conseguiu obter uma igualdade, certo? A gente encontrou uma diferença, 11 diferente de 0. Então o que é que a gente tira disso aqui? Simples. Concluímos então que o ponto M é um ponto da reta dada, mas N não é, ou seja, só o ponto M que faz parte da equação, só esse ponto que faz parte da equação, o outro ponto não faz parte. E simples assim. Então, mais uma vez, se ele deu um ponto e ele pergunta se esse ponto faz parte da reta, a gente apenas pega esse ponto e substitui na variável da reta, certo? Se a gente encontra uma obviedade, né, 0 igual a 0, então nesse caso, fim de papo, fim da história. Se a gente encontra nesse caso um absurdo, também fim de papo, fim de história. Só que nesse caso aqui o ponto ele não faz parte da nossa reta. Ele só vai fazer parte da reta se a gente encontrar uma igualdade. Tá ok, pessoal? Continuando aqui.
Agora é o seguinte, segunda parte aqui da nossa aula, a gente vai abordar a inclinação da reta, certo? Então aqui a gente vai abordar primeiramente o aspecto gráfico. Então, para entender a história aqui, considera uma reta R não paralela aos eixos x e y, contida no plano cartesiano XY. Então eu vou desenhar aqui o nosso plano cartesiano, eu já coloquei aqui um XP, né? O XP vai se ligar com o Y, formando o ponto P. Da mesma forma também eu vou colocar um XQ. Um XQ também vai se ligar com o YQ, formando o ponto Q. O que é que a gente quer? A gente quer encontrar isso daqui, ó. Esse alfa. Esse alfa, ele representa a nossa inclinação. Então, toda reta, ela faz uma inclinação com a reta do x. E essa inclinação, que é o ângulo, né? A gente encontra. Para a gente encontrar esse ângulo, a gente vai ter que apelar os conceitos básicos de trigonometria, certo? Trigonometria, mas não se assustem, pessoal. É um conceito muito simples só, tá? Isso não significa que a gente vai usar isso o resto das aulas. É só para hoje. Então, bora lá. Então é o seguinte, a gente tem esse ângulo aqui, né? Por definição, por regra, o ponto P também tem o mesmo ângulo. E a gente faz o que com isso? A gente fecha aqui a figura, formando um triângulo, né? A gente quer encontrar essa distância aqui, ó. Como é que a gente faz para encontrar essa distância aqui? Esse cateto. A gente pega os pontos aqui de baixo, certo? Distância é o ponto final menos o ponto inicial. Então vai ficar xq, certo? Menos xp. Da mesma forma aqui, ó, para encontrar essa altura aqui, ó, a altura do triângulo. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, a gente não vai usar x, né? A gente vai usar y. Então vai ser yq menos o yp, certo? Então a gente tem o seguinte, ó, vamos comparar agora com o ângulo. Esse lado aqui, em relação ao ângulo, ele é oposto. E esse lado aqui, em relação ao ângulo, ele é adjacente. Ele está perto do ângulo. Aqui ele está afastado e aqui ele está perto. Oposto, adjacente. Isso lembra o quê? Isso lembra tangente, certo? Então a inclinação, toda a inclinação aqui da reta, ela é obtida através de uma tangente, certo? Então, usando a ideia de tangente, o conceito de tangente é o cateto oposto, yq menos yp, dividido pelo cateto adjacente, xq menos xp. Eu coloquei aqui a letrinha A, certo? Podia ser outra letra qualquer, tanto faz a letra. Então, quando nas questões que tiver essa letra A, esse A significa a inclinação da reta, tá? Alguns livros colocam a letra M, também tanto faz, tá? Continuando aqui, então, eu podia parar aqui. Então, a inclinação é o YQ menos o YP, certo? Dividido por XQ menos XP. Eu podia acabar aqui. Então, para deixar um aspecto um pouco mais bonito, né? Então, a gente pode colocar também nesse formato aqui, ó. Então, a inclinação ela é a variação do Y dividido pela variação do X. Esse delta significa variação para nós, certo? Então, é a variação do y dividido pela variação do x. Quando a gente faz isso aqui, divide, a gente vai encontrar a nossa inclinação aqui, certo? Vamos partir para um exemplo, para ficar melhor. Um exemplo aqui, ó. Em cada caso, obter a inclinação e classificar o ângulo A de inclinação da reta MN. Então, aqui, ó, vou pegar um ponto M e um ponto N. O ponto M é menos 2 e 3, o ponto N é 1 e 5. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ele quer o quê? Ele quer calcular a inclinação, certo? Então, lembrando, a inclinação, a gente vai apelar para tangente. Então, como é a tangente? É a variação do y dividido pela variação dos x. Então, eu vou começar com o yn, certo? Então, isso vou ter 5yn5 menos o y do m, que é 3, dividido pelo x agora. Xn é 1, menos da fórmula com o x do m, que é menos 2. Então, menos com menos. Continuando aqui o cálculo, então eu vou ter 5 menos 3 é 2. E na parte de baixo aqui eu vou ter 1, menos com menos é mais, né? Então eu vou ter 3. Ou seja, o A é a nossa inclinação, é 2 sobre 3, ou 2 terços, né? E acabou, fim da história.
Então, mais uma vez, o ponto N, M, varia, menos 2 e 3. Ponto N, de navio, 1 e 5. Ele quer encontrar esses dois pontos até uma reta. E essa reta faz uma inclinação. Ele quer encontrar a inclinação. Então, nesse caso, a inclinação, eu pego a variação do y, divido pela variação do x. Nesse caso aqui, eu encontrei 2 sobre 3. E acabou-se. Essa é a nossa inclinação dessa reta aí. No segundo caso, do mesmo jeito. M, menos 1 e 3. N, 1 e 3. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Variação do y, né? Vai ser 3 menos 3, que é o yn menos ym. Variação do x vai ser quanto? Vai ser 1 menos 1. Então, isso aí vai dar o quê? 3 menos 3 é 0. Então, não importa quem esteja aqui embaixo. O resultado final vai ser 0. Quando a inclinação é 0, o que acontece com o desenho? Então, eu fiz aqui um desenho só para a gente tirar a dúvida aqui, ó. A gente tem aqui o nosso plano. Quando a inclinação é 0, acontece exatamente isso, né? Aqui os pontos, né, que ele deu. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui o ponto M, menos 1 e 3. O ponto N, certo? No caso, 1 e 3, eu não coloquei aqui, ó, porque está errado. É 1 e 3, aqui é para ser 1. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Ele não vai ter como ter uma inclinação. Ele não faz nenhum tipo de inclinação aqui na reta, certo? Ou seja, não tem como fazer uma inclinação com a reta x aqui. Não há ângulo nenhum. Então, nesse caso, por isso aqui a gente provou, né, algebricamente, que nessa situação o ângulo vai ser 0. Bom, outra forma também. É um outro jeito também de você resolver uma questão de equação da reta. É quando ele dá um ponto P e a inclinação M. Ó, lembrando aqui, eu já coloquei a inclinação como letra M, né? Tanto faz a letra que eu colocar. Então, vamos lá. Um exemplo aqui para a gente só situar melhor. Uma reta é determinada quando são dados sua inclinação e um de seus pontos, certo? Então, eu posso encontrar uma reta também dessa forma, quando você tem um ponto e a inclinação, né? No começo da aula de hoje, a gente viu o seguinte, se eu tenho 2 pontos, eu posso encontrar uma reta, né? A gente faz o alinhamento. Aqui é outra maneira de encontrar a mesma equação, só que nesse caso ele não vai dar 2 pontos, ele só vai dar um ponto só e vai dar o ângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, suponhamos no plano XY uma reta R que passa por ponto A, 2 e 3 e tem um ângulo de inclinação 135 graus, certo? Bom, vamos obter a equação dessa reta. Primeiramente, a gente faz aí a variação, né, dos y com x. Então, essa é a forma que a gente tem, né? E a gente pode fazer o seguinte, nessa equação aqui, nessa proporção, a gente pode fazer meio pelos extremos, né? Então, multiplicando aqui, eu vou encontrar isso aqui, tá? Menos 1 e x menos 2. Ó, o ponto M eu não sei quem é, certo? Mas eu sei o ponto A. O ponto A é 2 e 3. Então, vai ficar ym, certo? Vai ser y menos A, que é menos 3. Sobre o ponto x, que é x mesmo, menos o x do A, que vai ser 2, certo? Por que aqui foi menos 1? É a inclinação. Quando foi a inclinação? 135 graus, né? Então, nesse caso, a gente usa a tangente de 135. A tangente de 135 graus é menos 1, certo? Então, vai ficar menos 1 e a proporção aqui, a fração, né? Y menos 3 sobre x menos 2. E aqui a gente pode fazer o que aqui? A gente pode fazer meio pelos extremos. Então, multiplicando, y menos 3, né, é igual a menos 1 vezes x menos 2. Continuando aqui, vai ficar menos 1 vezes x menos x. Menos 1 com menos 2, menos com menos é mais, né? Vai ficar mais 2. Só reorganizar aqui. Reorganizando, então a gente vai encontrar y. Olha só, o menos 3 passou para o outro lado, certo? Por segundo membro. Então, eu tinha 3 mais 2, certo? Aqui é menos, vai ficar mais. Então, 3 mais 2 fica 5. E o menos x permanece, certo? Organizando mais uma vez, eu posso pegar o menos x aqui, ó, trazer para cá. Então, vai ficar x. E o 5, que estava positivo, né? Eu trago para cá, para o primeiro membro. Então, vai ficar menos, né? Então, a equação final ficou x mais y menos 5 igual a 0. Então, olha só.
Com um ponto, ele deu um ponto e deu o ângulo. Então, com um ponto e o ângulo, a gente encontrou a equação da reta também. Tá? Lembrando, esse menos 1 ele veio de onde? Ele veio da tangente de 135, certo? Bom, equação reduzida da reta, é o caso geral, certo? Então, como é que a gente encontra um caso de equação reduzida de forma geral? Basicamente é isso. A gente pegar aqui. Suponhamos que tem uma reta R de inclinação desconhecida, então nesse caso a tangente de A, e que passa pelo ponto XP, YP, como mostra a figura. Então a gente tem aqui a figura, a gente tem a reta, né, formado, o ponto P formado por X, P e YP, e nessa reta eu vou acrescentar um ponto M qualquer, que ele vai estar localizado em qualquer lugar da reta, certo? Então nessa situação aqui, como é que a gente vai encontrar a equação? Então, a forma para encontrar a equação vai ser sempre esse formato aqui, ó. É o y menos o y do ponto P é igual a nossa inclinação vezes x menos xp. Essa fórmula vem de onde? Ela vem daqui, ó. Vou até voltar o slide aqui. Ela vem daqui, ó. Ela vem dessa fórmula aqui. Primeira fórmula aqui do A. Então, com essa fórmula aqui, a gente encontra qualquer equação da reta, certo? Tendo um ponto e a inclinação. Então, a gente tem um ponto, certo? Tem a inclinação, então a gente pode utilizar-se dessa equação aqui para a gente encontrar a nossa equação reduzida no caso geral. Então, essa é a fórmula para encontrar a nossa equação quando tem um ponto e uma inclinação. Resumindo, então, para encontrar a equação da reta, existem duas formas simples, né? A primeira, se existem dois pontos, ponto A, x, y, A, o ponto B, x, b, y, B, a gente encontra a reta fazendo o quê? A gente faz o alinhamento dos três pontos com o ponto C. O ponto C é sempre x, y, né? A segunda forma é, se existe um ponto P, certo? X, P, Y, P e uma inclinação a gente faz da seguinte forma. Então, a gente pega x menos xp é igual a A vezes y menos yp, certo? Essa é a fórmula aqui final. Para encontrarmos a inclinação, a gente faz o seguinte. A gente pega e faz a variação, né? Já está aqui no final. Então, a gente faz a variação do y sobre a variação do x, certo? Então, de novo, para encontrar a equação, a gente tem duas formas. A gente tem dois pontos A e B, a gente faz o alinhamento, certo? E o terceiro ponto é sempre x, y. A segunda forma é, se tem um ponto P e uma inclinação, a gente segue aquela mesma fórmula do slide anterior, certo? E para encontrar a inclinação, a gente faz apenas a variação do y sobre a variação do x. Mas, um anexozinho. Caso seja dada a equação da reta, você tem a equação da reta aqui, né? A gente já sabe que é sempre esse formato. Para encontrar a inclinação, outra maneira também. A gente pode fazer apenas isso. A gente pega o segundo termo, então vai ser menos b, sobre o primeiro termo, que é a, menos b sobre a. Essa também é uma fórmula para encontrar a inclinação também, certo? Então, a gente tem duas formas de encontrar a inclinação. A gente pode fazer a variação do y sobre a variação do x, certo? Se tiver a equação já pronta, então a gente pega menos b e divide com a. Bom, pessoal, então é isso, bom divertimento. Caso tenha ainda alguma dúvida, certo? A gente pode se comunicar aí, eu vou estar sempre com os links aí disponíveis. Então a gente se vê aí na próxima aula. Muito obrigado e até mais.